Graça e paz, povo de Deus. Bem-vindo ao Intensivo Online. Esse é um tempo de palavra revelada, de andarmos em obediência, seguindo a vontade de Deus revelada em sua palavra. É um tempo de desenvolvermos o caráter de Cristo em nós, de amarmos os confins da terra como Ele amou, de ir até os povos não alcançados. Um tempo de expressar a verdadeira adoração, como Ele mesmo declarou, aqueles que o Pai buscam o adoram em espírito e em verdade. E aguardando com alegria e com expectativa a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Algum tempo atrás, meditando em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, uma impressão veio ao meu espírito que se configurou numa frase: acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Bom, essa frase traz para mim três impressões bem fortes. Primeiro, a realidade da eminente volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O fim da era da igreja já iniciou. Nós precisamos estar preparados agora. É tempo de acender a candeia, é tempo de encher a vasilha. Segunda verdade que me impactou é que a igreja precisa acordar. A igreja precisa acender a candeia e tomar a atitude de se preparar. Encher a vasilha de óleo é buscar santidade, buscar viver em santidade para com o Senhor, aguardando o Senhor. Não há tempo mais de ir buscar e em lugares ermos óleo para encher a vasilha. Necessitamos estar aos pés do Senhor, buscando ser cheios do Espírito Santo, para com a vasilha cheia estar preparados para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O noivo se aproxima. Jesus está voltando. As evidências no mundo são muito reais e intensas. Os sinais proféticos, a palavra profética, a profecia, a visão, os sonhos, o mover da natureza, o mover da criação, tudo conspira, tudo aproxima os fatos de que Jesus está voltando. Deus está acelerando o relógio. A proximidade entre uma tragédia e outra, entre uma calamidade e outra, mostra que esse tempo está sendo encurtado. Por isso, precisamos estar prontos para esse tempo. De forma gradual, podemos experimentar a verdade de Deus. Uma frase tem fazido parte da minha história nesses últimos tempos. A frase diz assim, deixa eu controlar aqui, amém. Eu não tenho um lugar para ir, eu tenho uma pessoa para seguir. Nós precisamos ir até os confins da terra. Nós não podemos anunciar, talvez não possamos ir a todos os lugares para anunciar o Evangelho da graça, mas nós podemos ativar o Evangelho eterno, através da oração, para que, aonde nós não possamos ir, a própria criação manifeste a glória de Deus e revele aos homens o seu amor, a sua graça, e até mesmo os anjos possam estar evangelizando, pronunciando, declarando, proclamando o Evangelho eterno. Por isso, eu convido você a se juntar em nós por oração pelos povos não alcançados, para que o poder do Evangelho eterno seja ativado. Nós vamos continuar nossa aula vencendo as estruturas de engano. Bom, o desejo do nosso coração é não estar enganados acerca da verdade de Deus absoluta, não ser enganado por nenhum espírito de enganador ou doutrinas de demônios, e não queremos enganar ninguém. Precisamos estar bem alicerçados na palavra para poder abençoar pessoas de maneira que elas sejam conduzidas a uma verdade que liberta. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a verdade somente em si que liberta, mas um relacionamento com ela. Por isso, um pouco depois, alguns versículos depois, em João 8, Jesus vai afirmar novamente: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É um relacionamento com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Bom, nós falamos para vocês, na aula passada, que a estrutura de engano se compõe desses 4 elementos e ela é gradual, ou seja, progressiva. É praticamente como se uma ativasse a outra, né? Falamos que a passividade, ela gera a ignorância. Afirmamos que a ignorância, ela atrai o engano. E concluímos que estas coisas juntas levam um cristão ao aprisionamento. Por que estamos falando de cristão? Bom, porque nosso alvo é falar para crentes.
para crentes que estão vivendo uma expectativa, um desejo de andar no sobrenatural, de andar no Espírito. Esses mesmos crentes que desejam ardentemente andar no Espírito são os mais sujeitos ao engano. Aqueles que buscam o sobrenatural estão mais sujeitos a serem enganados por anjos de luz ou por eventos sobrenaturais, sem que esses eventos sejam levados à prova. É necessário que o cristão maduro leve tudo à prova. Como os bereanos, né, que ao ouvir o sermão do famoso Paulo, eles examinavam nas Escrituras se essas coisas eram mesmo assim. Dessa forma, eles receberam um título de serem mais nobres do que os demais das outras cidades por causa dessa atitude de examinar as Escrituras. A própria Bíblia diz que nós devemos fazer prova. Provai os Espíritos, provai a mensagem, provai o mensageiro e provem a si mesmo. Então é necessário fazer essa avaliação. O próprio apóstolo Paulo fazia avaliação constantes. De tempos em tempos ele se autoavaliava. E à medida que ele se avaliava, ele crescia no conhecimento da verdade e diminuía no seu orgulho e arrogância. Então é muito forte a impressão que o apóstolo Paulo passa, que à medida que ele vai crescendo nesse conhecimento, ele vai entendendo quem ele é em Cristo. Ao ponto de chegar e poder afirmar: nesse momento agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Então, essa sensação do apóstolo Paulo de uma entrega da vontade, de uma luta para submeter o seu corpo, de uma luta para manter o seu espírito purificado, mostra que as estruturas de engano podem chegar nas 3 dimensões do ser humano: corpo, alma e espírito. Então, eu quero voltar um pouco com vocês para entendermos um pouco mais sobre essa questão do homem como um ser completo, corpo, alma e espírito, né? Eu quero voltar um pouco para as origens. Há um princípio na Bíblia, para os estudantes da Bíblia, para os estudiosos, que nós chamamos de princípio da primeira menção. Todo tema que vamos estudar, é importante voltar à primeira menção, a primeira vez que aquilo foi mencionado, para podermos entender o sentido original daquela palavra, o sentido original daquele conceito e usá-lo da maneira correta no decorrer da nossa vida. Afinal de contas, quando você usa a ferramenta correta para apertar ou para consertar um objeto, você faz sem muito esforço e com mais eficiência. Quem já não teve que apertar um parafuso com a faca de mesa, né, da sua casa, e depois ter que ouvir, né, você amassou a ponta da minha faca. Então, nós estamos buscando crescer no conhecimento da verdade para usar a ferramenta certa no lugar certo. Amém? Então, voltando à primeira menção, eu quero conversar com vocês sobre o primeiro engano. Eu falei para vocês na aula passada que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, menciona a origem do primeiro engano, né? E ele diz que ele tem um certo receio. O receio de quê? De que a igreja, na atualidade, também cometa o mesmo engano, ou seja, corrompido nos sentidos e se comportem ou se apartem, né, da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, esse medo do apóstolo Paulo também é o medo dos profetas, dos homens de Deus, da voz ativa de Deus através de homens e mulheres que estão clamando por um conhecimento da verdade. E esse primeiro engano, ele está ligado às árvores do jardim. Você lembra que no jardim haviam 3 árvores, né? Havia as árvores agradáveis à vista e boa para o alimento, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e havia a árvore da vida. Cada uma dessas árvores apontava para uma dimensão do homem. A árvore agradável à vista e boa para o alimento apontava para o corpo do homem. Era dali que ele tirava a provisão, o sustento do seu corpo. Qual foi o problema aí? O problema é que ao cair no pecado, o homem começou agora aquilo que ele podia comer livremente, o homem agora começou a desejar. Agora é a carne que deseja e não o espírito que conduz. A alma cativa, a carne, ela só vai atrás daquilo que possa
satisfazê-la. Não é aquilo que é necessário, é aquilo que quer satisfazer o seu ego, né? Então, a árvore que era para o sustento passou a ser para saciar os desejos mais corrompidos do homem. Por isso, o apóstolo Paulo diz desse temor. A segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, aponta para a nossa alma, né? Essa árvore nos separa da árvore da vida. Na verdade, essa era a única árvore que não se podia comer. Já ia cometendo o mesmo erro de Eva, né? Nem tocar, nem comer. Não podia comer. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal era o teste da alma. Toda vez que o homem come dessa árvore, e até os dias de hoje ele ainda se alimenta dela, é quando o homem toma uma decisão ou quer decidir o que é certo ou errado sem Deus, sem a palavra de Deus, sem a direção de Deus. E tudo que você faz sem Deus, você é obrigado a manter sem Ele também. Então essa independência de decidir o que é certo e o que é errado, à luz da sua própria razão, do seu próprio conceito, foi o resultado do homem experimentar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele queria definir o que era bem e o que era mal por si só, não pelo Espírito do Senhor. A árvore da vida aponta para o nosso espírito. Essa ela tem a ver com a eternidade, né? E por isso no livro de Apocalipse diz que aquele que vencer será dado a ele o direito de comer da árvore da vida. Essa árvore tem a ver com o alimento de Deus. E hoje nós podemos dizer que a palavra de Deus simboliza essa árvore, uma árvore boa, com frutos bons, que nos conduzem até a vida eterna. Então, esses são os três testes. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem iniciou um processo de queda. A tragédia do homem, ela é narrada nos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E nesses 11 primeiros capítulos estão as principais tragédias do homem e da humanidade. A primeira tragédia, que nós simbolizamos aqui, ou declaramos aqui como o primeiro nível da queda, é a queda do homem. É quando o homem deixou de usar o Espírito. É quando o homem deixou de andar no Espírito. Ele desobedeceu e por causa disso se separou de Deus. Ele deixou de andar no Espírito. Isso foi marcado pela queda, pela serpente, né? Pela árvore ali do conhecimento do bem e do mal. O segundo nível da queda, o homem cai da sua própria consciência. Ali no primeiro nível da queda, o homem ainda tinha uma certa consciência porque até se envergonhou e se escondeu. Teve medo e teve vergonha de Deus e por isso se escondeu. Agora no segundo nível, o homem não se envergonha. Quando questionado onde está o teu irmão, ele responde a Deus com uma ousadia e uma arrogância. Porventura sou eu guarda do meu irmão? Ele sabia que Deus sabia o que ele tinha feito, mas ele não se importou. O homem caiu da sua própria consciência. Esse segundo nível da queda é marcado pelo primeiro homicídio. O terceiro nível da queda, o homem então se tornou inteiramente carne. Ao ponto de Deus usar uma expressão para mostrar a dimensão da sua tristeza. Ele diz, eu me arrependi de ter feito o homem. Quando ele fez essa declaração, não quer dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem como nós nos arrependemos. Mas ele usou essa expressão para demonstrar a dimensão da sua tristeza. Esse momento aí, esse terceiro nível da queda, é marcado pelo dilúvio. O quarto nível da queda é quando o homem se rebela diretamente contra Deus. Deus diz, crescei e multiplicai, se espalhai e enchei a terra. O homem faz totalmente ao contrário. Ele não se espalha, ele não enche a terra, ele se junta em um lugar, ele afronta Deus, ele desafia Deus. A figura desse tempo, desse momento, dessa quarta nível de queda, é Babel, e marcada por um personagem, Nimrod. Nós podíamos fazer, eu tenho um estudo sobre isso, o nível de Jerusalém, e o nível de Babel e o nível de Jerusalém. Não vamos nos ater aqui agora a isso, mas Nimrod, valente caçador diante do Senhor. A tradução mais certa seria valente caçador contra o Senhor, contra Deus.
Então aí o homem se rebela diretamente contra Deus. Você percebe aí nessas narrativas dos 11 primeiros capítulos de Gênesis, das tragédias do homem e da humanidade, marcadas, como eu disse, pela queda no Éden, pelo primeiro homicídio, pelo dilúvio e por Babel, a confusão das línguas. Você nota aí que gradualmente o homem vai se afundando cada vez mais no engano e sendo seduzido cada vez mais. Cada espaço que o homem dá aos espíritos enganadores, não precisa ser muito, ele entra e desse ponto que ele entra, ele tenta aumentar. É como um vírus que entra por um toque e depois que entra, se multiplica o mal dentro do corpo do homem. Assim, os espíritos enganadores, os espíritos, as doutrinas de demônios são como um vírus que entram primeiro devagar, mas depois faz um estrago tremendo e assustador. Então, essas tragédias, esses níveis da queda mostram que as estruturas de engano vão crescendo gradualmente. Talvez, gradualmente também nós precisamos removê-lo. Eu sei que Deus pode operar milagres e remover essas estruturas com um piscar de olhos, no estalar de um dedo, no sopro da sua boca. Mas, às vezes, nós precisamos passar pelo processo de desestruturar, desaprender, para poder corrigir, aprender corretamente. Assim, a Bíblia ela é apontada como algo que ensina, corrige, repreende e educa na justiça. Avançando um pouco mais, nós vamos ver aqui que um domínio de espíritos enganadores sobre o homem, ele pode vir em diversos graus. Nós falamos isso na aula passada. Nós até mostramos graus de possessão na vida de pessoas. Naquela mulher, filha de Abraão, na filha da mulher Ciro-Fenícia, no homem possuído por um espírito mudo e surdo, cego e mudo, né, aliás, e por aí vai. Então, mas comentei na aula passada que as maneiras de atuação que eu observo são 3. A manipulação, a opressão, até chegar ao nível da possessão. E como eu disse na aula passada, esse nível de possessão, ele tem vários níveis diferentes. Nós relatamos isso na aula passada. Mas a manipulação, como uma seta, uma voz suave, um sussurro que pode vir na sua mente e dá a sensação de que é algo seu, natural seu, mas que é do inimigo. Essa manipulação, quando não tratada, pode levar a pessoa a um nível de opressão. Quando não tratada, pode levar a um nível de possessão. Ou seja, um erro não corrigido hoje pode levar a um erro maior amanhã. Um pecado não resolvido hoje pode levar a um pecado maior amanhã. Como diz as Escrituras, um abismo vai chamar outro abismo. Então, esses espíritos dominadores ou esses espíritos enganadores podem se manifestar dessa forma aí, né? E causar, atuar dessas maneiras. Avançando um pouco mais, eu quero chegar ao nível de podermos entender como a passividade pode atingir o homem como um todo. Como lá no Éden, as 3 aves apontavam para cada dimensão do homem, eu acredito que cada passividade pode tocar uma parte do homem, no seu corpo, na sua alma e também no seu espírito. Quando eu falo tocar no espírito, não estou falando tocar na parte do Espírito Santo que comunica com você, mas no seu espírito que recebe essa comunicação que vem do Espírito Santo de Deus. Então, nós podemos dizer claramente que um espírito enganador, quando ele possui qualquer ponto de apoio que ele venha a dominar ou inserir na vida de uma pessoa, a partir daquele ponto, o intruso tenta obter um domínio maior, expandindo o seu domínio da mente para o corpo, do corpo para o espírito. Eu costumo dizer que, na verdade, o corpo não peca, né? O corpo apenas executa o que a mente decide. Na verdade, por última análise, para mim, quem peca mesmo é a mente. A mente peca e conduz o corpo
a executar. Então, os cristãos, e eu quero falar para cristãos, os cristãos que estão expostos a espíritos enganadores são aqueles que passivamente aceitam, sem questionar, sem resistir à manipulação, opressão, e que pode conduzir a um nível maior de influência demoníaca na vida dele. Quando essa base legal, quando isso é preenchido, mesmo que a pessoa faça isso sem querer, e as condições são dadas ao inimigo, então o espírito maligno vai operar. Fora o caso do pecado voluntário, que também abre espaço para a ingerência, a ação, tanto a manipulação quanto a opressão e, no nível mais profundo, a possessão, a passividade também, como um pecado escondido, como um pecado não resolvido, pode abrir o mesmo espaço. Então nós estamos falando aqui de o que nós na libertação chamamos de legalidade, ou a base legal para os espíritos malignos, para os perseguidores, para espíritos familiares, perseguir, oprimir ou até possuir alguém ou uma família. Este problema da base legal é um ponto bastante crucial aqui e importante. É um ponto chave. Por quê? Porque todos os crentes reconhecem que um pecado conhecido, um pecado escondido, é a base legal para o inimigo agir na vida de uma pessoa. O problema é que muitos não percebem que cada pensamento sugerido à mente por um espírito maligno, cada ensinamento sugerido por um espírito maligno a uma pessoa, quando aceito, também se torna uma base legal a estes espíritos enganadores e cada uma das faculdades, quando anuladas, também dá uma base legal para que o inimigo atue. O que eu chamo de faculdades? Os seus sentidos, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim, o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao conhecimento humano. Ele está falando de uma faculdade ativa na busca do conhecimento de uma verdade superior à verdade de Deus. Olhos, ouvidos, o discernimento humano, a mente humana, está pesquisando, analisando e vai descobrir coisas maiores do que estas, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas que Deus já tem revelado para aqueles que o amam. Então é importante que o crente esteja pronto para desenvolver as suas faculdades, colocar elas de forma ativa em obediência a Deus. Ou seja, não basta pensar em obedecer, você tem que praticar. Não basta dizer que ama a Deus, você tem que agir em amor para com o seu próximo. Não basta dizer eu amo a Deus. Se você não pegar o seu corpo e sair do seu lugar e abençoar alguém, essa tua mensagem, no mínimo, ela é enganosa, né? E no máximo, mentira pura. Então, se você é um cristão verdadeiro, o seu discurso tem que ativar a sua ação, tem que ativar o seu comportamento, a sua conduta. Nós não podemos afirmar uma coisa e viver outra. E essa é a luta do cristão, né? Na verdade, nós temos muito que aprender e muito que desenvolver para crescimento nosso espiritual. Então, essa passividade precisa ser vencida. O que é que significa isso, resumidamente? A perda do autocontrole, essa pessoa perde o seu controle, né? Ela perde o sentido de sua própria pessoa, ela não controla as suas ações e nem os aspectos da sua personalidade. Ela perde a vontade própria, ou seja, no sentido de a própria pessoa não exercer a sua vontade de controle pessoal em harmonia com a vontade de Deus. Como eu disse, uma coisa é querer, outra coisa é fazer. Então, essa perda da vontade própria faz com que essa pessoa fique na passividade e não avance. Jesus fala de um coração dividido, né? Onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. A palavra de Deus fala também de uma mente dividida. Nosso foco determina nosso resultado. Filipenses 4,13 diz que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo que é verdadeiro, honesto, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uma vontade dividida, a Bíblia condena. Não podeis servir a dois senhores.
Assim, nós precisamos levar cativa a nossa obediência à obediência a Cristo. E não nos tornarmos crentes passivos, né? Que não reagem positivamente à voz da verdade, à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Mas que se deixa seduzir ou manipular por enganos, por ensinos equivocados. Por isso precisamos examinar as Escrituras, porque é nela que nós encontramos o poder de Deus. Então, quais são os níveis de passividade? O primeiro nível de passividade é a passividade da alma. E nessa passividade da alma, há 3 pontos que são importantes: a vontade, a mente e o julgamento. Quando uma alma é passiva, ele vai perdendo a sua capacidade. Como eu disse, a perda da vontade própria, do autocontrole, da capacidade de julgamento. Então existe a passividade da vontade, em primeiro lugar, né? Quando é que uma pessoa pode se tornar passiva em sua vontade? Alguns crentes interpretam mal Filipenses capítulo 2, versículo 13, que diz: Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A maioria dos crentes interpretam assim: é Deus que opera em mim tanto querer quanto o executar. A palavra grega usada aí para efetuar é cooperar, andar juntos. Não é operar sozinho, mas ajudar você. Então, o que Deus espera é que o poder dele, a ação dele na sua vida, receba da sua parte uma coparticipação. Não estamos falando de salvação. Para você ser salvo, não há nenhum esforço que você precise fazer para ser salvo. Você não vai ser amado mais ou menos por Deus pelo que você faz ou deixa de fazer. Mas nós estamos falando aqui de cristãos que querem sair da mediocridade, que querem vencer o engano, que querem eliminar todo o terreno dado ou conquistado pelo inimigo na sua vida. Então ele precisa ter uma vontade ativa. Não, eu vejo cristão dizendo assim: não, eu não senti paz. Veja bem, eu não quero dizer que você está equivocado quando dizer: eu não senti paz. Eu concordo com esse pensamento, mas eu digo assim: por que você não sentiu paz? Qual é o princípio bíblico que está sendo quebrado? Qual é o princípio bíblico que está tirando essa sua paz? Porque às vezes, meus amados, o coração do homem é corrupto e é enganoso. Essa paz aparente pode ser falsa, ou a falta de paz também pode ser falsa. Então, eu não senti paz, não vou fazer. Eu senti paz, vou fazer. É um dos parâmetros para se tomar uma decisão, mas não é o único. Nós precisamos de um respaldo bíblico, de um poder manifestado da palavra de Deus. Então, a verdade é que Deus enfatiza que ele não quer decidir no seu lugar, ele quer lhe ajudar a tomar a decisão. O Espírito Santo vai lhe apontar o caminho, mas quem toma a decisão é você. Ou seja, em última análise, você é responsável por suas ações. Quais são os sintomas de uma vontade, de uma mente ou de um julgamento passivo? A mente é produzida por um conceito errado. A passividade da mente é produzida por um conceito errado sobre o lugar que a mente ocupa na vida de entrega a Deus. Muitas pessoas acham que a vida de entrega e de obediência a Ele, né, pelo Espírito Santo. Alguns acham que escolher ter uma mente capaz de raciocínio é eliminar a ação do Espírito Santo, né? Então, a causa da passividade da mente é essa ideia de que a utilização do cérebro é um impedimento para o desenvolvimento de uma vida divina e sobrenatural do crente. Não é. O apóstolo Paulo diz: eu vou orar no Espírito e eu vou orar com entendimento. Uma coisa não é oposta à outra, uma coisa completa a outra. Quando somos passivos no julgamento, nós perdemos a capacidade de avaliar, de analisar as coisas, né? Nós ficamos com a mente endurecida, nós ficamos com o coração duro, nós nos fechamos a mente para argumentos e conceitos contrários ao nosso. E muitas vezes, uma alma passiva, a passividade da alma que leva a essa falta de um julgamento, a uma passividade de julgamento, a uma passividade da razão, cria contritos e atritos entre igrejas e ideias, né, ou linhas doutrinárias. Então, a passividade da alma gera uma passividade da vontade,
uma passividade da mente e uma passividade do julgamento. Há vários sintomas que nós podemos acrescentar aí em relação a isso. Primeiro, que a pessoa não consegue querer prestar atenção, né? Ela não consegue se concentrar. Segundo, ela não consegue, ela pensa que é incapaz de fazer o que o Espírito está lhe conduzindo. Essa passividade gera isso. Ela tem uma imaginação descontrolada. Ela imagina coisas, sonha as coisas. O pior aqui o perigo aqui é tomar uma imaginação e chamá-la de uma visão de Deus. Deus me deu uma visão. Então, quando uma mente é passiva, quando uma vontade é passiva, quando um julgamento é passivo, a maioria da sua imaginação fica também à mercê de espíritos malignos e enganadores. E aí vem coisas assim: Deus me disse, eu tive essa visão. E o que é pior é que você toma uma decisão à luz dessa visão e não dura muito. Daqui a pouco você está dizendo, não, Deus mandou eu voltar. Quando Deus mandou você ir, agora Deus mandou voltar. Não estou dizendo que Deus não altera os caminhos, altera. Ele é soberano, ele pode fazer isso. Eu estou dizendo que às vezes isso pode acontecer por causa de uma passividade da alma, da vontade, da mente e do julgamento. Os sintomas podem ir mais ainda. Uma dureza de coração, um fanatismo, uma obstinação, até a altivez. Por quê? Porque não aceita nada contrário, né? Não usa as faculdades que tem, não usa a vontade, não usa a mente, não usa o julgamento para avaliar se uma coisa é ou não é. Não basta alguém dizer que isso não é de Deus. Eu tenho que ter princípios para afirmar. Não basta alguém dizer que isto é de Deus. Eu tenho que ter princípios para afirmar. A segunda passividade é a passividade do espírito. Na passividade do espírito, nós temos aí a passividade da consciência, uma estagnação, e essa passividade do espírito gera um cristão almático, né? Então a passividade da consciência, em primeiro lugar, é quando se recebe um mandamento de forma sobrenatural, sobre o que quer que seja, ele não examina, nem raciocina ou pensa sobre aquilo, né? Ele não usa a sua consciência para sentir, para entender, para buscar. Em vez de usar a sua consciência, ele apenas aceita as coisas. Precisamos examinar. Com a passividade da consciência, há uma manifestação de degradação moral, porque a sua consciência passa a ficar cauterizada. Quando a passividade do espírito, né, quando há a passividade da consciência, por exemplo, o Espírito Santo pode lhe alertar de um erro e você não dá ouvidos a isso. O Espírito Santo volta a lhe tocar e você não dá ouvidos a isso. Ele volta a repetir e você não dá ouvidos a isso. O que é que acontece a partir daí? Essa consciência fica cauterizada, né? De tanto ser tocada pelo Espírito Santo, ela não sente mais o toque do Espírito. Então, quando o Espírito Santo tocar em sua consciência, examine, julgue, avalie as coisas, né? Use a sua capacidade mental, que tem a ver com a passividade da alma, que nós falamos agora, para avaliar, para buscar uma consciência que vem de Deus. Afinal de contas, nós servimos a um Deus que torna a nossa consciência limpa. Em vez de usar a mente ou a consciência para distinguir o que é bom do que é mal, o que é certo do que é errado, eles caminham como creem. Não vão examinar as Escrituras. Lembre-se, tudo que você escolhe, decide se é certo ou errado, independente de Deus, você está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós precisamos buscar em Deus. Não basta dizer que determinado pensamento, sensação, sentimento é de Deus. Assim, Deus opera. Eu não quero torná-lo incrédulo, eu quero torná-lo um cristão que examina as coisas. Eu creio que o Espírito Santo fala por sonhos, eu creio que o Espírito Santo fala em visão, eu creio que ele fala num sentimento, numa impressão. Eu já declarei várias vezes no Espírito, eu senti paz, ou eu não senti paz nisso. Mas quando eu estou em dúvida se isso vem de Deus ou não, eu simplesmente digo assim, eu tenho a impressão. Quando eu sei que vem de Deus, eu digo, eu senti paz, isso é de Deus. Eu não senti paz, isso não é de Deus.
Mas quando eu estou em dúvida, eu falo com a pessoa, olha, eu tenho uma impressão, meu sentimento é assim, não sei se faz sentido para você. Então, nós precisamos vencer para não sermos almáticos, né? Para não ser crentes almáticos. O diabo, o que ele quer? Ele quer gerar passividade de qualquer tipo possível, ou na sua alma, ou no seu espírito, ou também no seu corpo. Toda passividade que ele puder gerar, então ele está ganhando terreno. Então a passividade do espírito, ela tem a ver com essa consciência, e alguns sintomas importantes aí é uma ignorância espiritual, né? Conclusões mentais ou pensamentos errados da passividade do espírito. Não estou, preste bem atenção, lembre que quando eu estou falando passividade do espírito, não estou falando do Espírito Santo, estou falando do espírito do homem. É quando o homem torna o seu espírito passivo. Ele não busca desenvolver uma consciência, ele está estagnado espiritualmente, ele está ignorante espiritualmente, ele não busca receber do Espírito de Deus a orientação. A tendência desse cristão é viver na alma, né? É ser almático, é viver na alma. Há um conhecimento da mente e um conhecimento do Espírito. A Jesse Benli afirma isso. Um sentido do Espírito que devemos aprender e compreender. Ele deve ser lido, usado e cultivado. E quando houver um peso no espírito do crente, ele deve ser capaz de reconhecer e saber e como fazer para se livrar dele. Então, o crente almático, ele fica com o seu espírito estagnado, ele não busca esse discernimento espiritual. E o que é que acontece com o crente almático? Esgotamento mental e físico. Ele começa a sentir sintomas psicossomáticos no corpo e na alma dele. E por último, a passividade do corpo. Na passividade do corpo, existe uma tendência de obedecer somente à alma. O corpo, ele só está atrás de satisfazer os desejos da carne. Como eu disse, quem peca é a mente. O corpo só obedece o que a mente. Esse corpo, ele não tem mais capacidade de concentração, né? O corpo perde sua flexibilidade, perde sua mobilidade. Eu não estou dizendo que esses tipos de sintomas podem ser de saúde ou de uma vida sedentária ou de uma obesidade. Eu estou falando de uma pessoa que tem uma vida normal, uma saúde normal e equilibrada, mas mesmo assim ela perde a flexibilidade do esqueleto, ela não anda com a postura correta, ela tem letargia. Quer dizer, letargia é essa incapacidade de reagir, estando tudo bem, mas não consegue reagir ou reanimar-se para dar seguimento. Essa letargia é perigosa, né? É muito perigosa na vida do homem. Então, esse homem fica com almático, obedece mais à alma, sem concentração e com letargia, né? Essa letargia causa essa indisposição de reagir. Ou seja, esse crente se torna preguiçoso, né? Indolente, né? Indolente. Ele tem preguiça. Muitos que têm a passividade do corpo não conseguem ler a Bíblia. E quando começam a ler a Bíblia, o corpo fica altamente estressado, cansado e dorme, né? Pessoas que não conseguem se concentrar na leitura da palavra de Deus. Pessoas que começam a ler e logo dormem, vê um sono. Se ele pega uma revista, um outro livro, ele não tem sono, mas quando ele pega a Bíblia, o sono vem. É um sintoma. Não estou dizendo que essa pessoa está debaixo de um espírito enganador, mas é um sintoma que há uma passividade aí e que precisa ser resolvida, precisa ser encarada, precisa ser levada a sério. Então o que fazemos? O que vamos fazer para alcançar a liberdade, né? Para termos a libertação da passividade? Eu estou falando passividade aqui porque toda estrutura de engano começa com a passividade. Eu falei que as estruturas de engano são 4, né? A passividade em si, a ignorância espiritual, que é gerada pela passividade, o engano, que é atraído pela ignorância, e quando isso tudo se junta, o aprisionamento. Essas 4 estruturas do engano precisam ser removidas. No livro do pastor José Rodrigues,
os 4 níveis de obediência, nós vemos ali uma chave muito poderosa para se vencer o espírito de passividade. É quando você avança nos níveis de obediência a Deus. Conforme você avança nos níveis de obediência a Deus, você vai se libertando da passividade. Ou seja, quanto mais você se aproxima da luz, mais distante você está das trevas. Quanto mais você se aproxima da obediência, mais longe você estará de uma vida passiva e cativa aos desejos da alma. Homens e mulheres de Deus precisam ser apaixonados pela palavra de Deus. Eu vejo muitos cristãos que estão acomodados, passivos em relação à palavra de Deus. Eles não amam uma vida de oração intensa, não amam a palavra de Deus. 2 princípios que todo cristão sabe que é necessário para ter uma vida dinâmica no poder do Espírito Santo. Então, quando você ou um cristão decide não dar valor a estes 2 fundamentos, assim, é muito provável que há uma passividade que pode gerar algo mais profundo e crescente. Nós precisamos examinar as Escrituras. Há cristãos, meus amados, que estão acostumados somente com a palavra revelada por YouTube, por Instagram, por Facebook, e não vão direto à fonte. Eles estão bebendo de água parada, em vez de ir diretamente à fonte, ao rio de água viva, que é a palavra de Deus. E você sabe que água parada é lugar de doença, é lugar de enfermidade. Eu não estou dizendo que as mensagens de YouTube, mensagens de Facebook, eu assisto muitas mensagens por Facebook, por YouTube, e mensagens por Instagram. Mas eu sou muito criterioso em quem eu estou ouvindo. Então, nós precisamos ter uma mente ativa de obediência. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Então, quais são os passos para a gente poder alcançar a liberdade da passividade? Eu tenho uma oração sobre isso, não vou poder fazer aqui na nossa aula, mas não sei como você pode entrar em contato comigo por um e-mail. Vou ver se eu consigo colocar aqui no final desse vídeo o meu e-mail. Se você me mandar um e-mail, eu mando uma cópia dessa oração para você, tá bom? No final do vídeo eu vou introduzir o meu e-mail e você pode mandar, e eu vou enviar para você uma oração de quebra, né, de libertação contra a passividade. Mas vamos lá. Então, os passos. Primeiro passo para a liberdade dessas estruturas, para remover as estruturas de engano. Primeiro, procure entender qual deve ser sua condição normal ou correta. É interessante que quando a gente fala normal, nós estamos dizendo, não, aí é medíocre. Não. Assim, o normal nosso de cristão é o sobrenatural. O normal nosso, o correto nosso, é homens e mulheres cheios do poder de Deus. Isso é o normal. O normal nosso é falar a verdade. Quando alguém fala a verdade, nós consideramos anormal. Não, esse é o nosso normal. Nosso normal é amar o próximo. É às vezes perder para que outro ganhe. É diminuir para que outro cresça. É morrer para que outro viva. Isso é o normal para nós. Okay? Essa é a matemática do céu. Então o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, eu gosto da versão revista corrigida e fiel, em 2 Coríntios, capítulo 12, 13, versículo 5, ele diz assim, tá por aqui, peraí, 2 Coríntios 13, 5, diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai a vós mesmos, ou não sabeis que, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Então procure entender qual é o seu papel, qual é a sua condição normal em Cristo, qual é a sua condição correta em Cristo, né? Para nós o normal, como eu disse, é sobrenatural. Então o primeiro processo é procurar descobrir, entender. Se há uma maneira de você entender quem você é lendo as Escrituras. Eu vi uma frase uma vez, que nós nos conhecemos melhor quando lemos as Escrituras do que quando nos olhamos no espelho. Então, procure entender qual é a sua condição real, né, para essa liberdade. Já que a passividade ela entrou de forma gradual, ela só pode terminar, ou pelo menos deve terminar, né, de forma gradual também. É lógico, não estou negando aqui o poder de Deus de operar um milagre
e com um sopro, num momento, num piscar de olho, alterar uma realidade. À medida que nós detectamos um engano, uma estrutura de engano, nós vamos removendo ela. A plena cooperação do homem com o agir do Espírito Santo vai promover a remoção de cada estrutura da passividade, né? E quando você trata um problema hoje, amanhã você vai ter mais liberdade em Cristo. Segundo ponto, julgue todas as coisas, né? Julgue todas as coisas. Comece a ter uma vida de julgar, de entender todas as coisas em Cristo. 1 Coríntios 2,15. 1 Coríntios 2,15. Aqui Paulo está falando do homem natural, o homem carnal, do homem natural, do cristão carnal e do cristão espiritual. O homem natural, ele não está aberto às coisas do espírito. O cristão carnal, ele está aberto às coisas do espírito, mas também está aberto às coisas da carne. O cristão espiritual, ele está aberto às coisas do espírito e se fecha para as coisas naturais. Então, nós precisamos julgar todas as coisas. Em 1 Coríntios 2,15, o apóstolo Paulo diz: ora, o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, ele julga bem todas as coisas e por ninguém é julgado. Então, esse homem espiritual é o que nós alcançamos quando vencemos todas as estruturas de engano, né? Quando nós falamos, vamos obedecer ao Espírito, a verdadeira obra do Espírito Santo na vida de um homem começa com convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo nos conduz, ele nos conduz a uma vida de obediência a Cristo. O Espírito Santo, ele confirma os ensinamentos de Cristo. Então entenda que, em última análise, o Espírito Santo te conduz a obedecer a Cristo. Nós vivemos para obedecer a Cristo. E o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que foi chamado para andar junto, nos ajuda a obedecer a Cristo. Assim, é Ele que vai nos ajudar a julgar todas as coisas. Como eu disse, o homem espiritual, ele está aberto para coisas que vêm do Espírito de Deus, mas está fechado para as coisas da carne, de Satanás, das trevas. O cristão carnal, ele está aberto para os dois lados. Esse cristão está sujeito a enganos profundos, tremendos. E nós precisamos, como cristãos verdadeiros, fechar toda ligação com as trevas. Como Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim, né? Não temos nada com ele. Amém? Outro ponto importante, sim, nessa questão de julgar todas as coisas, é necessário provar os espíritos, 1 João 4,1. É necessário provar a mensagem, 1 Coríntios 14, 29. É necessário provar o mensageiro, Mateus 5, 15 e 16. E é necessário provar a si mesmo, como nós lemos 1 Coríntios 11, 28. Então, tudo o que é, em qualquer grau, resultado do homem natural, se mostrará apenas como uma cilada para estruturas de engano. Mas já o que é do homem espiritual, né, que discerne todas as coisas, ele julga todas as coisas, examina todas as coisas, e o apóstolo Paulo recomenda fortemente, né? O homem espiritual deve julgar. Julgar aqui quer dizer o quê? A palavra no original, aqui na Revista Corrigida Fiel, diz discerne. A palavra grega no original quer dizer examina, investiga e decide. Okay? Julga todas as coisas. Vamos avançando, nosso tempo está acabando. Então, quando, por exemplo, você vê nas Escrituras dizendo, né, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1. Bom, o sangue de Jesus, como eu já disse na outra aula, ele tem poder suficiente para nos purificar de todo o pecado. Mas há aqui uma condição: se andarmos na luz. Não estamos falando apenas de salvação.
Como o pastor José Rodrigues costuma dizer, e uma vez ele fez uma pergunta para todos nós numa plateia, foi uma das primeiras vezes que eu pude ouvi-lo, e ele disse assim: que tamanho você pensa que é o céu? Imediatamente eu respondi: o céu é infinito para conter a glória de Deus. Aí ele continuou e disse assim: se o céu é infinito, aí eu disse: acertei, se o céu é infinito, a que distância você quer estar de Deus lá no céu? Aquilo me pegou como impacto. Eu quero morar na rua principal, eu quero morar na rua em que Jesus mora. Há 3 coisas que são impossíveis na Bíblia. É impossível sem fé agradar a Deus. Hebreus capítulo 11. É impossível sem um desobediente entrar no reino. Estou falando de salvação, entrar no reino. Mateus 7, 21. E é impossível sem santidade ver a Deus. Eu não quero sentir Deus, quero ver Deus. Tem um pouco tempo para recuperar, né? Amém? Como diz o pastor Zé Rodrigues, eu estou lutando para não ir para o inferno, estou lutando para entrar no céu. Então nós vamos trabalhar juntos aí, vencendo todas as estruturas de engano. Vamos caminhando. Então, eu venço por julgar todas as coisas. Outro ponto. Rejeite toda a altivez. A altivez é a sensação de que nós não precisamos disso, né? O altivo, ele permanece cativo às fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios 10, vamos lá para dar tempo. 2 Coríntios 5, capítulo 10, versículo 5. Destruindo o argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Rejeite toda altivez. O altivo diz assim: não, Feitosa, isso aí é para os outros, para mim não, eu estou bem. Não, todos nós precisamos rejeitar a altivez e levar cativo o nosso pensamento à obediência a Cristo. Rejeite a altivez. Outro ponto, busque revelação. Desculpe, não é 2 Coríntios 10, 5. Busque revelação. Meus amados, a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e receberei. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Tem coisas que Deus quer revelar para você que só pedir não basta. Você precisa buscar com desejo de encontrar. Eu costumo usar uma ilustração da minha luta dentro de minha própria casa. Às vezes eu quero... Assim, amor, onde é que está a camisa tal? Ela diz: está lá no guarda-roupa, lugar tal. Eu vou lá, dou uma olhada, volto para ela: não está. Ela diz: está. E aí eu volto lá, procuro, volto de novo, disse: ela não está. Ela disse: está lá, tal lugar, tal lugar. E eu volto lá, olho, não acho. Terceira vez ela diz: eu vou lá, mas eu vou esfregar no teu nariz. Brincadeira. Mas o que quer dizer isso? Todas as outras vezes que eu busquei, ela vai e acha o lugar, a camisa no exato lugar que ela diz. Muitas vezes você procura sem a intenção de achar. Buscar aqui é com a intenção de achar. Não existe revelação sem transpiração. Esse negócio de receber transferência dos outros apenas. Eu peço unção, eu recebo unção do meu pastor José Rodrigues, pastor Raimundo Nonato, mas eu vou dizer uma coisa, nós temos que buscar também, ok? Alguém já disse uma vez: pastor, olha aqui por mim para me receber a unção do Senhor. Meu amigo, tem que ralar. Não é só... quando Elias transferiu para Eliseu porção dobrada, né? Aquilo que Elias sabia até ali, Eliseu pôde partir daquele ponto para frente, mas ele teve que se esforçar, teve que buscar. Se você me vê, então você vai receber. Se você vê quando eu for arrebatado, então vai receber. Então busque revelação. Outro ponto importante é como manter a liberdade que você conquista, ok? Então, deixa eu só voltar aqui rapidinho para você, repassando. Vou só citar de novo elas aqui para você, nosso tempo já está acabando. Primeiro, procure entender qual deve ser sua condição normal ou correta. Segundo, julgue todas as coisas à luz da palavra de Deus. Terceiro, rejeite a altivez. Quarto, busque revelação. E aí, então, como manter a liberdade? E eu concluo com isso a nossa aula. Bom, isso eu aprendi através da IFOL. Eu aprendi que uma coisa é ser livre,
outra coisa é manter a liberdade. O apóstolo Paulo diz que nós devemos perseverar na liberdade que temos. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não vos escravizei novamente. Ou seja, eu posso, depois de ser livre, voltar à escravidão. Então, há 5 pontos que eu acho importante para você manter a liberdade. O primeiro ponto é uma vida devocional. Josué recebeu essa palavra por 2, 3 vezes de Deus. Ser forte e corajoso. Né? Por que ser forte e corajoso? Josué já era um guerreiro. Josué já era um homem de guerra. Já tinha enfrentado gigantes e inimigos superiores a ele. Mas Deus diz, seja forte e corajoso. Forte e corajoso para quê? Para fazer tudo quanto neste livro está escrito. Meditando nele de dia e de noite. Procure um tempo que não seja dia e um tempo que não seja noite, que não seja dia, né? E que não seja noite. E aí então você pode parar de meditar na palavra de Deus. Então você tem que meditar na palavra de Deus constantemente. Segundo, andar na luz. 1 João capítulo 1, 5 a 10. Andar na luz é mais do que apenas confessar pecados. É mais apenas do que confessar pecados escondidos. Andar na luz é uma manifestação ofuscante da santidade de Deus em nós. Então nós precisamos andar na luz para avançar o reino de Deus. Afinal de contas, a primeira ação da luz é estabelecer o limite das trevas, dissipar as trevas. Terceiro, posicionamento. Hebreus 12, 4 diz, na vossa luta contra o pecado ainda não resististe até o sangue. Nós precisamos resistir até o sangue. Um posicionamento para não pecar. Que luta, não? Que batalha grande, tremenda, mas podemos vencer. E comunhão. A comunhão com o povo de Deus. É melhor serem 2 do que 1, porque um vai dar força ao outro, coragem ao outro, proteção ao outro. Precisamos ter comunhão. E por último, submissão. Sem submissão, você se torna um rebelde. Se você não consegue ser submisso à sua liderança aqui na terra, homens de Deus, que Deus estabeleceu sobre sua vida, que dirá ser submisso a Deus. Da mesma forma que nós não podemos amar a Deus e odiar nosso irmão, nós não podemos obedecer a Deus e desobedecer nossa liderança. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Obrigado por participar conosco do intensivo online, né? Um tempo de palavra, um tempo de caráter, missões, adoração e da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.